Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu vou trazer a informação na temperatura certa para você em relação a Pochettino, isso mesmo, Tomás Pochettino, jogador do Fortaleza, já que choveu perguntas em relação ao meio-campista do Fortaleza, se existe interesse ou não do Corinthians, se existe negociação, vou te explicar em relação a Pochettino. Vamos também explicar para vocês o que pega em relação a Vini Souza e também Gustavo Nunes. Existe alguma coisa em relação a esses jogadores, interesse, negociação, tudo isso para você também nesse blend de informações que ainda explica situações de Caio César, quando chega, enfim, se há algum problema de melar o negócio, e também da questão envolvendo o Alisson, pode vir ou não para o Corinthians ainda, tudo isso para você nesse blend de informações que ainda explica também sobre o Wesley, se há algum interesse do Corinthians e se existe alguma coisa em relação ao atacante revelado pelo Timão. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário para você. Ó. Vem tomar um café comigo, que hoje eu tô no expresso. Vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, revendedor e lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium ela é a fonte do Brás, ela é a fonte do jeans no Brasil, fabrica jeans desde 1970, tem um preço maravilhoso. Muita gente que compra jeans no Brás não sabe que essas lojas aí que você comprou, enfim, compraram da Lemier Jeans Premium, porque a Lemier Jeans Premium abastece todo o Brás com o seu jeans. Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil. E ainda você tem um baita de um desconto, tá? Para você que é atacadista, revendedor e lojista e acompanha o canal Café do Setorista, eu peço para você entrar em contato com a Lemier Jeans Premium, porque vai ter um desconto para você. Então, olha o seu lucro só aumentando. Você vai na fonte da fonte, você vai ter um desconto, enfim, Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil. O link na descrição, tá aqui o QR Code na tela para você, tá? Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil, calça jeans, bermuda jeans, tudo em jeans para você. Lemier Jeans Premium, meu amigo, a fonte do jeans no Brasil. Dá uma olhada também no Rei do Café, onde você encontra lá, ó, expresso, cápsula, tem, meu amigo, café 100% arábica, só 100% arábica, tem gourmets, tem especiais, enfim, tem os tradicionais também. O melhor café do Brasil, não precisa de açúcar porque já vem adoçado, é café de verdade, não tem mistura. Quando chegar o pacote na sua casa, você vai saber que é o café de verdade, por isso que muita gente compra no Rei do Café, é o caminho sem volta. Vamos embora, vamos para cima. Rei do Café está aqui com 10% de descontos. Vamos falar do Corinthians porque tem muita coisa para a gente falar do Coringão. Primeiro o Wesley, tá? Existe o interesse do Corinthians no Wesley? Interesse até existe, mas a negociação não deve avançar. Na verdade, o Corinthians não deve abrir negociação. Houve uma conversa recente, o Corinthians, né, uma fonte do Corinthians me passou que ele é caro, né, os valores, enfim, são inviáveis para o Corinthians, que ele tem vontade de voltar, mas que é um jogador que hoje fica muito difícil, né, uma negociação avançar por conta dos valores. Só se o Corinthians, né, conseguir, enfim, descontar lá aquele valor que o Al Nassr deve a ele, mas hoje no Corinthians, né, hoje no Corinthians se diz isso, que é um jogador que se oferece, que seria até interessante, mas que é um jogador caro e que foge à realidade do clube hoje. Então até o Wesley, né, que é do Al Nassr, hoje é considerado um jogador caro para o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá certo? Comente aqui embaixo, você gostaria de ver o Wesley de volta no Timão? Esclarecendo para você que não há negociação, tá? O Corinthians fez aí essa consulta, né? Enfim, aliás, a fonte até deixou no ar se foi o Corinthians que procurou o Wesley que se ofereceu, mas ela me confirmou que são valores altos e não tem como o Corinthians avançar ou abrir qualquer negociação. Deixa o like, comente aqui embaixo. Quero explicar também a situação de dois jogadores para vocês, tá? O primeiro deles é o Caio César. O que aconteceu com o Caio César, que foi relacionado para o jogo do Al Hilal ontem, não vem mais para o Corinthians, o que está acontecendo? O Corinthians, né, fontes me contaram que o Corinthians já sabia que ele ia, né, ser relacionado para o jogo do Al Hilal neste domingo, já estava no planejamento, não pegou o Corinthians de surpresa, e ele é esperado nesta terça-feira para exames médicos e assinar contrato, se assim, claro, né, seja aprovado
nos exames médicos do jogador Caio César. Jogador que fica no Corinthians até o fim dessa temporada por empréstimo. O Corinthians não paga pelo empréstimo do jogador, mas arca aí com 100% dos salários, cerca de R$1 milhão por mês. Quase 1 milhão ali, aproximadamente R$1 milhão por mês, já contando, né, com, né, o valor que o jogador decidiu baixar para defender o Corinthians. Se o Corinthians quiser comprar o Caio César no fim, né, do empréstimo, o Corinthians terá que desembolsar 6 milhões de euros, tá? Então, informações importantes, Caio César chega nesta terça-feira, pelo menos o Corinthians espera o Caio César nesta terça-feira. Em relação ao Alisson, outro jogador, né, porque eu coloquei no título vem ou não vem, o Caio César vem. O Alisson ainda a gente tem que deixar, né, um ponto de interrogação. Por quê? O Corinthians não vai conseguir fazer nenhuma troca com o São Paulo pelo jeito. O Corinthians ofereceu o Alex Santana, o Corinthians ofereceu o José Martínez, que há uma indignação com ele nos bastidores do Corinthians, mas o Crespo não quis o José Martínez. Eu trouxe isso com exclusividade na sexta-feira. O Crespo confirmou na entrevista que não tem interesse em nenhum jogador do Corinthians, e o Martínez não interessa ao Crespo e ao São Paulo por conta do comportamento fora de campo. E até dentro de campo também, mas muito mais fora de campo, e a gente viu que o Corinthians tem passado em relação a José Martínez. Vazou uma foto dele aí, né? A esposa vazou num parque aquático. Enfim, e ele não se representou ao Corinthians ainda. Pelo jeito vai ter os 30 dias de férias que ele havia, né, pedido, prometido, né? Com isso, o Corinthians tenta, né, contratar o Alisson por empréstimo até o fim do ano, arcando 100% do salário do jogador e pagando uma quantia. O Corinthians fez uma proposta ao São Paulo, pagando um valor que não é nada absurdo, mas o São Paulo ainda não aceitou essa proposta. Vamos aguardar os próximos passos, tá certo? Mas, por enquanto, né, a situação do Alisson é essa. O Corinthians fez proposta por empréstimo sem envolver nenhum jogador, porque o que já envolveu foi reprovado. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, jogadores que estão na mira do Corinthians, né, nomes interessantes que surgiram na mira do Timão, e a gente até trouxe para vocês os números, né, do Data Claus em relação a esses jogadores. Vamos lá, né? Gustavo Nunes, 20 anos, atacante revelado pelo Grêmio, 1,73 m, joga nas duas pontas, é destro. Pelo Grêmio fez 40 jogos, né, em 2024, 7 gols e 4 assistências. Números absurdos e ótimos, né, do Gustavo Nunes. Enfim, praticamente para uma primeira temporada dele no Grêmio. Os números renderam a venda, né? Em 2024 foi vendido para o Brentford por 12 milhões de euros, mais de 74 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. O clube inglês, pelo clube inglês, ele disputou 3 jogos na temporada 24-25, nenhum gol, nenhuma assistência, todos começando na reserva. Nessa temporada fez 2 jogos pelo time B, né, fazendo uma assistência. Pelo time principal fez 2 jogos, jogando 22 minutos nessa temporada, 2 minutos contra o Manchester City, 20 minutos contra o Sheffield. Enfim, lá ele não está tendo espaço, mas os números no Grêmio são muito bons. Informação que eu tenho, o Corinthians tem ele no radar, está interessado sim, e é um jogador que interessa muito o Corinthians, tá? Outro jogador que interessa muito, Vinícius Souza, 26 anos, 1,87 m, volante, tá? Enfim, ele despontou, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, né, um sub-20, formado pelo Flamengo. Depois subiu, né, o profissional do Flamengo, não teve oportunidades, 4 jogos, foi vendido para vários clubes, né, enfim, clubes que não são muito conhecidos, né, por 2,5 milhões de euros em 2020, foi vendido por Lomel SK da Bélgica, né, lá fez 19 jogos, depois 21 e 22 foi emprestado ao KV Mechelen, né, da primeira divisão da Bélgica, 35 jogos, voltou a ser emprestado pelo Grupo City na temporada 22-23 para o Espanhol, para jogar a La Liga, fez 37 jogos, marcando um gol e dando uma assistência, e o bom desempenho, né, chamou a atenção aí do Sheffield United, que comprou por 12,5 milhões de euros, tá, para disputar a Premier League. Na primeira temporada 23-24 fez 38 jogos, então está jogando bastante, né, espanhol, na Premier League, 29 como titular, marcou um gol, deu 3 assistências. Na temporada seguinte, 38 jogos novamente, 35 como titular, nenhum gol e 2 assistências. Nessa temporada foi comprado pelo Wolfsburg, jogou muito no espanhol, né, e jogou muito também na Premier League, digo muito em quantidade de jogos, foi bem, e o Wolfsburg comprou por 15 milhões de euros, mas, né, o que acontece, né, ele, né, acabou aí, no Wolfsburg não tendo muitas oportunidades, né,
Foram 14 jogos até aqui, 12 como titular. Até que foram boas oportunidades. O Corinthians tem interesse nos dois, por enquanto estão no radar, Corinthians monitorando e vendo as condições de negócio. Os dois negócios seriam por empréstimo, caso os clubes aí topem, tá certo? Interessam, sim. Diferente do Wesley, que não tem nada. Esse tem o interesse e a consulta do Corinthians para você. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Depois de tanta pergunta, vocês terminaram até dizendo, o Samir não quer responder sobre o Pochettino. Desculpa, é Pochettino. O Pochettino, né, jogador do Fortaleza, vamos lá, eu conversei com as fontes até para esclarecer para vocês, já que queriam saber do Pochettino, tem gente que crava Pochettino, tem gente que não crava, enfim. Me falaram que hoje não existe nenhuma negociação do Corinthians pelo Tomás Pochettino. Nenhuma. Eu perguntei para a fonte se há algum interesse, né, do Corinthians no Pochettino ou se eu posso descartar. A fonte fez questão, né, de me mandar um áudio dizendo, não vou falar para você descartar, porque senão vai acontecer igual o goleiro, que a gente tinha descartado por conta que ele tinha uma lesão, e a gente achou melhor apostar e, enfim, e tentar a contratação mesmo com lesão, tá? Então, eu vou pedir para você não descartar, só que hoje eu posso garantir que não tem nenhuma negociação. E aí eu entendi por quê, né? Porque o Dorival Júnior tem outras prioridades. Alisson e Alan, jogador do Flamengo. Enquanto o Corinthians não decidir a questão desses dois aqui, né, não vai haver nada com o Pochettino. Mas eu não vou descartar, porque até a fonte falou que não quer, enfim, dar bancada comigo, porque vai que daqui 10 dias, uma semana, né, o Corinthians vai para cima do Pochettino. Então eu entendo que o Pochettino interessa, não há negociação, mas está longe de ser aí a primeira e até a segunda opção do técnico Dorival Júnior. Resumindo, se conseguir fechar com o Alisson e se conseguir contratar o Alan, o Pochettino não vem. Se nenhuma dessas negociações derem certas, aí o Pochettino pode entrar na mira e o Corinthians abrir uma negociação. Mas hoje, no dia 19, não tem negociação com o jogador do Fortaleza, tá certo? Informação para você na temperatura certa, com todo o cuidado da fonte, que já até falou para mim, Samir, né, em relação ao goleiro, eu tenho que sempre me redimir com você, porque a gente realmente não queria mais, porque descobrimos a lesão, só que, né, teve uma pessoa dentro do Corinthians que quis muito o jogador e o Corinthians achou melhor, enfim, apostar mesmo ele lesionado, mesmo se recuperando. Aliás, não está contratado ainda, né, precisa passar nos exames médicos e a recuperação está tudo ok com ele. Mas do Pochettino é exatamente isso, ele não é a primeira nem segunda opção. Se não dá nada certo com o Alan e com o Alisson, enfim, ou até, né, essa nova aposta do Corinthians que é o Vini Souza, o Pochettino pode entrar na mira, mas hoje não há negociação, não há conversa, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, informação na temperatura certa para você. Não esqueça, tá bom? De você que nós temos, não esqueça aí, né? Você que nós temos um clube de membros onde você pode entrar, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, estar com a gente aqui, que é maravilhoso, bem mais perto aqui de nós, tá? Ó, olha só, like, hype, você que gosta do canal e quer dar uma força pro canal, fazer esse vídeo se espalhar para todos os lugares, hypezão, anuncie sua marca no canal Café do Setorista, tá certo que é bem importante. Não esqueça dos nossos programas ao vivo, almoço com a Fiel da meio-dia a 1, Café da Fiel às 19h30 hoje, tá? 19h30 hoje. Rumo aos 300k, falta pouco, eu conto com a sua inscrição, não deixe de se inscrever. Tem gente que me segue, me assiste todo dia, mas não está inscrito, isso não está certo, tá? Café da Fiel, né, que eu já falei para vocês, 19h30, acho que é isso, né? Para vocês me seguirem nas redes sociais, canal de WhatsApp, Instagram, enfim, aguardo vocês aí no Café da Fiel 19h30. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu.